Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus. Mais uma vez estamos aqui para a gente marcar aquele nosso bate-papo de sempre, né? Hélio Gonçalves, Conversa em Graça, esse canal. E sempre lembrando que não estamos aqui exatamente para dizer, para falar das pessoas, dos pregadores, do sistema. Nós estamos aqui apenas para colocar o sistema, o que está acontecendo. Inclusive até hoje tem pessoas que estão saindo, dizem que sai do sistema e está pregando na graça, mas onde tem dízimo, envelope, oferta e tudo mais, aí tem, onde tem fermento, levera a massa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa também, ontem mesmo nós estávamos falando, eu e alguns amigos aqui, sobre o quanto pessoas até mesmo que não tem vínculo nenhum, sabe, com Cristo e tal, e dessas pessoas eu creio que até muitas delas servem mais a Cristo do que, servem mais a Deus do que quem está na igreja de segunda a domingo. Estávamos falando que é o seguinte, ontem, né, 7 de setembro e tal, do lado do Bolsonaro tinha pastores, tinha, né? Então é meio complicado, meio complicado. Estão ali para bajular, para ganhar o cerro, para não, por exemplo, que nem eu já preguei aqui já sobre o gospelão, onde as igrejas hoje, através de um deputado aí, filho de um missionário, né, lançou um projeto que foi aprovado para que o presidente não cobrasse impostos, né, das igrejas, chamadas igrejas de parede, porque a união de pessoas é a igreja de Cristo, não a união de tijolos. Mas eu não estou aqui para dizer o que é que você tem que fazer, estou dizendo o que a Bíblia diz. Se você é católico, espírita, testemunho de Jeová e tal, sem problema nenhum, não tem erro. O único problema que eu vejo é no que as pessoas pregam, todas interessadas. Mas não é bem isso que nós viemos falar aqui. E outra, de mais a mais, cristão, chamados cristãos aí que se dizem, pessoas que se dizem estar em Cristo e tal, tudo mais, desse jeito que a gente viu aí na passeata, muitos irmãos, né, pastores, bispos e tal. A Bíblia fala, enquanto uns falam que, olha, eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas se é cristão de verdade, ele estaria exatamente no contexto de que tem muita coisa para se dizer na Bíblia, né? Mas eu vou dar apenas um versículo aqui, do capítulo 18 do livro de João 18:36, diz assim: me respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é aqui. Essas pessoas, né, elas estão pregando o judaísmo. Então Jesus está dizendo isso lá no livro, lá em João, tá certo? Até o Antigo Testamento, Atos 5:29, ele representa muito bem, ele fala, foi através dele que eu, de vez em quando, eu falo aqui sobre o alfabeto do ser humano nosso, é ABCD, e o de Deus é obedecer, Atos 5:29. O que mais importa a você é obedecer a Deus e não a homens. Obedecer a Deus é obedecer à lei de Deus, a fazer a obra de Deus, não a obra do homem, dízimos, ofertas, abluções, direita, esquerda, centro. O negócio é Deus. Eu ouvi de um católico ontem que em Salmo 33:12 está dizendo lá que feliz é a nação cujo Senhor, ele deu uma dissertação assim que cristão. Por que cristão fala do catolicismo?
Como que um filho pode falar da mãe? Os evangélicos vieram do catolicismo, ou seja, prega exatamente o catolicismo de uma maneira diferente. Mas não foi para isso que nós viemos aqui. É que eu fico meio irritado com certas coisas, né? Mas cada um, né? Cada um, simbora. Eu estou aqui pura e simplesmente para falar a respeito da palavra de Deus. Se eu falo da Bíblia toda e você só fala a metade para trás, do Antigo Pacto, aí no frigir dos ovos a gente vai ver quem é que está certo. Você ou a Bíblia, né? Vamos lá. Mais uma pergunta que veio para nós aqui de Vilar nos Teles, né? Na entrada do Rio de Janeiro. Aí nesse caso, como eu falei ontem, se for homem eu falo que é João, se for mulher eu falo que é Maria, certo? Para não dar os nomes, para não ter problema depois. O João de Vilar dos Teles perguntou, Jesus falou que devemos jejuar, e ele mesmo jejuou. Como entender isso? Bom, no contexto histórico, onde Jesus de Nazaré dissertou sobre o ato de jejuar, ele ensinava aos judeus naquela ocasião. Não a nós hoje em dia, né? Não tem nada a ver, nada a ver. Isso é uma questão de entendimento. Ler a Bíblia com zelo, não nada acontece, por isso que existe. Não tem crítica, o irmão está perguntando porque ele quer saber. Em Gênesis 2,18 já fala a respeito, desde daí já está falando já a respeito de submissão e, enfim, explica, é questão de ler, ok? Vamos lá, essa prática aqui era dos judeus, está em Mateus 6, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Naquela época era legítimo praticar o jejum, pois eles ainda estavam debaixo da lei, antes da cruz, né? Aí tem teólogos, inclusive foram os teólogos que complicou a mente de muita gente, e que fala que, para mim, Apocalipse é um livro do Antigo Testamento, não no Novo. Vou explicar por quê. Na realidade é assim, se o templo, ele ruiu, ele caiu, foi destruído nos anos 70, na morte de Cristo, e Apocalipse foi escrito em 95, então ele retrocedeu um tempo, entrou no túnel do tempo, voltou atrás. Não pode ser. Pode escrever alguma coisa do futuro, mas não do passado. Do passado é passado. Brincadeira, viu? No entanto, a verdadeira visão de Jesus sobre o assunto é a que vamos ver no livro de Marcos, né? O Senhor ensinou que enquanto ele estivesse presente não se podia jejuar. Isso está lá também, está em Marcos capítulo 2, no verso de 18 a 20. Leia tudo, tá bom? Porque texto sem contexto é um pretexto para heresia. Vamos lá, Marcos 2, 18, 19 e 20. Jesus é que disse, porque perguntaram, por que nossos discípulos de João jejuamos e os seus não? Aí ele fala, não. Mas você lê na sua tradução, você vai ver melhor. Como que vão jejuar, o noivo ou os convidados vão deixar de comer na festa do noivo, se o noivo se faz presente? Tá lá, depois você lê direitinho, tá? Veja, eu não tenho nada contra as pessoas. Minha luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Vamos lá. Mas sim o que pregam. Com sua morte, Jesus foi tirado, mas hoje ele habita em nós, né? Segundo Colossenses capítulo 1, verso 27. E por isso estamos livres do jejum. Sobre Jesus de Nazaré, tá? Jesus judeu. Dele jejuar no deserto, vamos lá. Nós temos aqui, no mínimo,
Eu posso falar a respeito de 3 razões, mais ou menos, né? Vamos lá, no mínimo 3. Jesus, a primeira delas é que Jesus não foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, mas para ser tentado pelo diabo, ok? 2. Ele obviamente jejuou pelas circunstâncias desérticas que se encontravam, não para buscar poder ou coisa que valha, né? 3. Se repararmos bem, Jesus não venceu o seu embate através do jejum. A Bíblia não afirma isto, tá certo? Ele venceu por meio da palavra do Pai, da palavra de Deus. Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o 11. Além do mais, naquela época Jesus ainda estava no antigo pacto. O Senhor estava no pleno cumprimento da lei. Portanto, tudo aquilo foi necessário. O problema é que hoje, em plena nova aliança, as pessoas querem fazer o mesmo que Jesus fez enquanto esteve debaixo da lei de Moisés. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre falo aqui, quando as pessoas, se você quer ser imitador de Cristo, como Paulo fala, mas é o Cristo Jesus de Nazaré, então usa uma coroa de espinho, ok? Põe uma cruz nas costas, sair puxando por aí. Quando você for dizimar, que o dízimo ele teve uma evolução muito grande. No passado o dízimo era uma vez por ano, passou a uma vez por mês. Hoje, no passado o dízimo era alimento, hoje passou a ser dinheiro, ok? Nada a ver. Se você quiser continuar, continue. Se eu arrumar alguém aí que me sustente a vida toda, beleza, amém. Aí eu não preciso trabalhar, ué. Vamos lá. Por isso é que eu não preciso trabalhar, porque tem quem me sustenta. Isso é muito bom, né? Ele nos ensina e não vamos mais a Jesus, a não vermos mais Jesus segundo a carne, né? E consequentemente querer imitá-lo deste modo. 2 Coríntios 5,16. Aí no 17 ainda fala, se você está em Cristo, nova criatura, você é Cristo ressurreto. Nova criatura você é. Mas para as pessoas que estão me vendo, que ainda continuam no sistema, então ela continua no passado, certo? Deste modo, tá bom? 2 Coríntios 5,16. Agora, se eu for para o 17, passando para o 17, versículo 17, se você está em Cristo, nova criatura você é. Não aquela do passado, do judaísmo, ok? Vamos lá então. A Maria é de Montes Belos, né? Acho que é em Goiás, Montes Belos. Pergunta assim, o que significa ser um gentil? Né? Baseado nessa pergunta que o irmão fez também, dando sequência. O que significa ser um gentil? Os gentios são as pessoas que não têm origem israelitas. Vê porque tem alguma coisa a ver com a resposta passada? A pergunta passada? Os gentios não são pessoas que não têm origem israelita, né? Então, assim, ser um gentio é o mesmo que não ser um hebreu. A maioria dos líderes cristãos não percebe, ou percebem, lógico, né? Mas não ensinam essa diferença. Assim como Pedro erroneamente obriga os membros de suas congregações a viverem segundo as práticas judaicas. É o que está acontecendo hoje. Você é gentil, está na igreja e o pastor obriga você, quer dizer, obriga, né? Obriga, entre aspas, obriga. Ou viver como gentil, como judeu, desculpe. Fazendo tudo que eles faziam no passado. Sendo que era tudo para os israelitas. Era um puxão de orelha que Deus estava dando para os israelitas. Tá certo?
Temos mais uma pergunta também, que essa também veio de São Paulo, né? Onde a Maria também pergunta, segundo as pregações, as cartas de suas pregações, está falando, né? As cartas de Paulo são mais importantes para nós do que o resto da Bíblia. Por quê? Então, muito interessante, tá de parabéns, querida, essa pergunta. Ela vem a calhar direitinho, ótimo. Paulo foi o escolhido de Deus para o ministério da incircuncisão. Ou seja, isso consta em Gálatas 2:7. Não foi o Hélio que escreveu. Vai lá. Ou seja, o ministério entre os gentios na nova aliança, que não teria mais compromissos com as práticas da lei. Portanto, ele foi separado para ser o apóstolo dos gentios. Também consta em Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. Romanos 11, 13 também. Como a maioria das pessoas no mundo não tem origem israelita, a direção da palavra deste apóstolo separado para este fim, pois os gentios nunca tiveram lei espiritual da parte de Deus. Romanos capítulo 2, verso 14. Veja a riqueza de versículos que a gente vai colocando para que depois você leia e entenda direitinho. Por isso mesmo Paulo foi levado ao terceiro céu para receber a revelação da graça. Ele foi o único, tá certo? Isso consta também em 2 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 4. Gálatas 1, 11 e 12 também. Nenhum outro discípulo de Jesus de Nazaré, Jesus judeu, foi levado ao paraíso. Paulo, portanto, conheceu algo muito mais excelente. As suas cartas são, por tudo isso, a compilação da revelação da graça para os eleitos neste novo pacto. Isso faz todo sentido à luz da Bíblia. Quanto ao restante dos textos bíblicos, precisamos filtrá-los e esmiuçá-los, ver direitinho, analisar direitinho. Não vamos deixar aquele cão guloso revelar não, porque ele não revela nada. Ele não interpreta nada não, ele vai interpretar para o bolso dele. Se você quer ir esse tempo de pedra aí e tudo mais, aí o problema é que ele assiste, não tem erro. É que morrer sem Cristo já é ruim. Quer dizer, morrer sem Cristo já é ruim. Agora, se a gente, como eu falei agora há pouco, em Atos capítulo 5, verso 29, o que mais importa é você servir a Deus e não a homens. O que você está fazendo aí, nesse mundo de tijolo? Para. Só a graça, viu? Em tudo isso que a gente leu aqui, bom, vamos ler novamente, né? Quanto ao restante dos textos bíblicos, precisamos filtrá-los com o Evangelho de Paulo, ou seja, com a revelação da graça de Deus contida em suas cartas. Podemos ver o que serve para nós e o que somente para a lei. Judaísmo, tradições de homens, né, história, tudo isso é o que a gente vê no sistema religioso, né, nessas chamadas igrejas. Quer ver? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, tudo isso é Bíblia. Eu não entendo por que as pessoas refutam essa palavra, as palavras que aqui nós proferimos, ou outros irmãos também, em graça, sábios, no Evangelho da Graça, não aqueles que por um acaso dizem que está na graça, porque no sistema agora já está ruim, as pessoas estão saindo de lá, elas já estão descobrindo que foram enganadas e estão sendo enganadas, então sai. Aí o pastor, para não perder mais, Evangelho da Graça, mas tem, sistema já era, porque não sei o que, isso não existe, mas é o seguinte, se você diz, ou quer dizer, uma oferta, um Pix, ajudar essa obra, porque sai dela, sai. Examine todas as coisas, fiquem com o que é bom.
Assim diz 1 Tessalonicenses 5:21. Ah, você quer fazer a obra? Vai para debaixo das pontes. Esse que bate na porta da sua casa aí pedindo um prato de comida, faz uma cesta básica, dá lá pro seu vizinho. Ou então aquele que quase que se queimou aí com álcool, porque não tem dinheiro para comprar um gás. Deus te deu condição? Não dê para esse cão guloso, não. Para ele ir para Cancún, ou para Dubai, para ele comprar um jatinho. Eu estou em Goiânia. O pastor sai daqui 10 horas para pregar 1 hora em São Paulo. Aí ele pega o seu jatinho, vai, almoça, tudo mais, descansa, vai lá para buscar um dinheirinho lá 1 hora. Depois ele volta para cá com o jatinho. Dinheiro de quem? Não mais meu. É importante frisar que apesar de a mensagem paulina ter como alvo principalmente os gentios, ela é perfeita para todos os cristãos, os de origem gentílica e também os hebreus, pois a graça é um ministério universal. Vamos lá. Dá para a gente fazer. Tem mais uma perguntinha agora, também é do João, né? Ele pergunta: por que Jesus, mesmo depois. Do João no Sergipe, no estado de Sergipe. Porque Jesus, mesmo depois que ressuscitou, não revelou a graça também aos apóstolos que andaram com ele antes da cruz, já que antes de subir ao céu esteve com eles. Vamos lá. Maravilha. Como sabemos muito bem, o plano de salvação do Senhor não se restringia aos hebreus. A gente pode ver essa revelação de Jesus falando dos seus discípulos, lá em João 16, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não são desse aprisco. João 10, 16. Lá eram ovelhas, né? Mas ele está dizendo que ele tem outras que não é desse aprisco, lá no antigo pacto. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Isto é, nós, né? Outras ovelhas, nós, que hoje nem ovelhas somos, nós somos filhos. A mim me convém conduzi-las. João 10,16. Como Deus tinha um plano de salvação também para os gentios, ele precisava cumpri-lo. Contudo, essa salvação não poderia vir através de uma mensagem misturada com a lei, pois este conjunto de costumes e regras era exclusividade dos judeus. Eu sempre falo também que em Mateus 14:25 fala que Jesus somente veio para os judeus, dentro desse contexto, tá certo? Só para os judeus, porque eles não sabiam. Então Jesus veio para ensinar direitinho, olha, é assim que tem que fazer, cumprir a lei, 603 ordenanças. Vamos lá. Os gentios não tinham leis, né? Romanos 2,14, ou seja, não tinham regras e costumes espirituais. Por isso, em um plano perfeito, Deus separou um homem chamado apóstolo Paulo, né, para pregar aos não hebreus o único verdadeiro evangelho salvador. Eu sempre falo também a respeito de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 4, onde diz que essa salvação, a fé, não é de todos, é de muitos. Tem uma diferença bem grande, né? É de muitos gentios. Porque assim como pessoas falam assim que o Hélio, não sei o que tudo que o Hélio fala aqui é besteira, mas tá aí, tá vendo? É bobagem, heresia e não sei o que e tudo mais. Então esses aí são filhos da escrava, 4:31 de Gálatas. Já foram criados, já foram feitos, Deus já deixou, permitiu para que, de repente, a gente está aqui e debater. Vamos ver. Então fica naquelas. Quer dizer, debater não, nem gosto dessa palavra, mas nem sei por que eu usei, desculpe.
tá certo? Pra gente... Então, se você quiser, bem. Se você não quiser, tem quem quer. Cristo, portanto, não revelou a graça aos outros apóstolos, pois eles não eram dignados a pregar o ministério da incircuncisão. Bom, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: tudo que a gente falou aqui, presta bem atenção, tudo que a gente falou, eu dei uma enormidade de versículos. Leia, pesquise, vá. Se você, por um acaso, tiver entendimento, beleza, pô. Se você lê com o coração aberto, maravilha. O objetivo está sendo, sabe, positivo, o sucesso está sendo enorme. Mas se você trancar, se armar, o pessoal vai me criticar, como muita gente tem feito aí. Amém? Lembre-se, Deus é, foi e será eternamente contigo e os seus. Graça e muita paz. E não se esqueça de inscrever nesse canal, se é que você gostou. Deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike também, sem problema algum. Tá certo? Mas eu continuo orando, agradecendo a Deus por sua vida e sua família. Continuaremos com mais perguntas e respostas. Até a próxima.